gostaríamos até de ouvir a sua palavra sobre esse assunto, deputado. Bom dia. Bom dia, Dilson Barbosa, Fernando Moreira, Ana Paula, Bárbara Barreto, Joaquim Neto, na externa. É um prazer, é um privilégio estar participando do seu programa, viu? Bom dia, Feira. E nesse momento difícil, né? Você estava falando aí que muitas pessoas passaram o Natal, né, com a mesa farta, né? Mas outros passaram o Natal dentro da água, no caso, né? Como o extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Eunápolis, e aí vem para Itabuna e essas outras cidades como foram citadas. A gente lamenta esse fato. Agora, Dilson, eu vejo isso como um alerta para as autoridades, os prefeitos, os governadores, eles terem mais cuidado com as questões hídricas. Você sabe que a Bahia, nós estamos passando, estava passando, né, eu vejo assim, porque, por exemplo, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente na Assembleia, nós, os últimos dias, há uns 2 meses atrás, nós estávamos discutindo a questão da transposição do Rio São Francisco para a Bahia, porque a Bahia é um dos estados que a transposição ainda não foi efetivada. Você vê que Alagoas já tem a transposição do Rio São Francisco, o Canal do Sertão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e até o Ceará já chegou a transposição do Rio São Francisco. Na Bahia, nós temos hoje 44 municípios que era para ser beneficiado, começando ali pro lado de Várzea da Roça, ali pro lado de Jacobina, aquela região toda, que era para ser beneficiado 44 municípios. Existe o projeto da Codevasp, nós discutimos esse projeto, inclusive o ministro do MDR, Rogério Marinho, esteve em Juazeiro para assinar a ordem de serviço para o Canal do Sertão. E por quê? Porque existe a crise hídrica naquela região. E aí, o que foi que aconteceu? Quando agora a gente vê agora plagiando o saudoso Jotinho, um dilúvio, né? Quase um dilúvio. Porque tanta água. Agora, por quê? Porque os prefeitos, eu não estou aqui jogando a culpa em nenhum prefeito, mas eu acho que os administradores, eles têm que respeitar a questão da natureza. A questão ambiental. Tem que ter um alerta, tem que ter leis mais duras no sentido de observar e respeitar, né, a questão das águas, ou por onde as águas passam. Nós estamos vendo agora a situação de Itabuna. Itabuna tem um rio Cachoeira, que é o rio que corta a cidade de Itabuna. E aquele rio não é a primeira vez que ele transborda, mas essa agora, pelo tempo que eu já conheço um pouco ali o sul da Bahia, que eu já morei ali em Ilhéus, em 97, né? De 97 para cá, é a segunda vez que o rio Cachoeira transborda. Só que essa agora é bem maior do que nos últimos, né? Não foi tanto do alagamento como nós estamos vendo. Então, mas precisa ter um estudo muito cauteloso no sentido do poder público estar alertando a comunidade, deixando a questão financeira, porque você acha que existe isso dentro desse contexto, os interesses econômicos, né? Sem observar aquilo que a natureza, que é da natureza. O que é da natureza, a natureza vai cobrar. Tudo que Deus fez tudo perfeito. Agora, o homem é que quer fazer sempre o seu jeitinho, o cidadão. Então, hoje, muitos problemas como esse, e dentro desse contexto, eu, quando estava visitando as barragens, naquele período que aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho, que a Bahia, das 44 barragens de risco que saiu, que a ANA, a Agência Nacional das Águas, divulgou, a Bahia tinha 10 barragens que era o estado que tinha maior número de barragens em área de risco. E quando nós fomos visitar essas barragens, lamentavelmente essas barragens não estavam tendo o acompanhamento dos órgãos competentes.
não estava tendo, ou seja, as barragens não estavam sendo fiscalizadas, não estava tendo a manutenção. Eu fui inócuo, eu não estou falando aqui daquilo que alguém falou, não, eu vi com os meus próprios olhos. A falta de manutenção das barragens. Então, depois que aconteceu o rompimento, é que se mobiliza os gestores, os governadores, os prefeitos. Quer dizer, por que não faz isso ano após ano? Entra governo, tudo bem. Tem um processo da mudança de governo? Tem. Mas não pode deixar de fazer o dever de casa. A questão da manutenção da natureza é o cidadão que tem que manter. O cidadão, eu, você, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer uma campanha radical contra essa questão de estar jogando lixo nos rios, né? Tem que ter essa consciência. Como é que parte essa consciência? Se não tiver a mobilização, o apoio dos gestores que leva a informação para a sala de aula, para a juventude, que leva para os supermercados, que jogar lixo na rua, jogar lixo nos rios é crime ambiental, é como se fosse, quer dizer, tem que ser uma coisa assim. Se não for assim, Dilson, nós vamos estar se deparando com situações calamitosas que a gente lamenta. É claro que agora já aconteceu, está acontecendo, e a previsão de chuva é até o ano que vem. Esses 4 dias que faltam para terminar o ano, pelo que diz o sistema de meteorologia, e aí eu digo a ciência, né, os estudiosos, eles estão mostrando isso. Vamos ter muita água, quer dizer, e aí como é que vai ficar? Então, por que não faz o dever de casa? Então, essa panorâmica que eu estou vendo, né, no sentido de ter acompanhado um pouco na questão hídrica, como continuo, e agora mesmo nós estamos nessa luta do Canal do Sertão, que nós não vamos desistir, que existe, é viável o Canal do Sertão, como é que o Rio São Francisco, que é o maior provedor de água para o Canal do Sertão, que sai da Bahia, a Bahia não ser contemplada, os 44 municípios que vai contemplar quase 2 milhões de habitantes, são 44 municípios. O projeto já está pronto, já tem uma parte dos recursos, falta agora a união política, a força política dos deputados federais, dos deputados estaduais, por uma causa que vai resolver o problema hídrico, né, e também da questão de centenas de famílias. Bom, e nós temos aqui um fato interessante, apesar de Feira de Santana não ser banhada por um rio perigoso, porque o nosso Jacuípe está muito abaixo da cota de altitude da maior parte do município, mas nós temos as nossas lagoas. Feira de Santana hoje está se invadindo, aterrando as lagoas. Muitas lagoas já foram aterradas, viraram loteamento, locais ambientais. A prefeitura não cuidou bem antes, né? Isso não estou me referindo só ao projeto da prefeitura local, isso vem de décadas em que vem assoreamento das lagoas invadidas. Por exemplo, a Lagoa do Subaé, por exemplo, hoje ali está quase toda invadida. Está invadida. Porque essas lagoas são as reservas de água, onde elas recebem águas que desaguam por ali e evitam desabamentos, evitam, por exemplo, os bairros mais carentes serem afetados. Então, eu acho que esse é o momento da gente repensar. O nosso querido Frei Monteiro, que luta tanto por essas questões das lagoas em Feira de Santana, né? É uma voz que se levanta, mas uma voz que fica ensurdecida diante dos ouvidos das autoridades que não são ouvidas. Mas, deputado, tirando essa tragédia que nós estamos vivendo na Bahia agora, gostaria de ouvir do senhor quais são aqueles projetos que o senhor realizou no seu mandato parlamentar e aquilo que é que o senhor espera, o que é que o senhor pretende fazer, o que é que o senhor tem de projetos para o ano que vem. Olha, Dilson, veja bem, eu tenho sempre lutado, eu tenho sido um lutador das questões dos direitos da pessoa idosa. Você sabe que existe o Estatuto do Idoso e a gente estamos vendo que a cada ano que passa está faltando se cumprir pelo menos uma parte do Estatuto do Idoso, que são as políticas públicas em benefício da população idosa. Você sabe que o Brasil, daqui para frente, né, nós vamos ter o maior índice de pessoas, de habitantes idosos. E nós temos que se preparar.
E qual é o caminho disso aí? Que aí onde nós temos discutido muito na Assembleia Legislativa, eu como defensor da causa, é a questão do Fundo Municipal para o Idoso, que é um dever de cada município fazer. Não só o município, mas os estados e também o Conselho Nacional do Idoso. Aqui na Bahia, dos 417 municípios que nós temos, hoje nós só temos 86 municípios que criaram o fundo, aliás, o Conselho Municipal do Idoso. Criaram o conselho. E dos que criaram o Fundo Municipal para o Idoso, só temos 15 municípios só. Então, veja, o que é que acontece? Quando a gente conversa com os prefeitos dizem como é que nós vamos fazer as políticas públicas para o idoso se a gente não tem recurso. Mas o caminho é o prefeito abraçar essa causa e no momento que ele manda para a Câmara de Vereadores a criação do Fundo Municipal, começa a surgir recursos que vêm da iniciativa privada, pode ser, do cidadão comum, no momento que ele vai declarar o imposto de renda, ele pode direcionar um percentual para que possa ajudar o Fundo Municipal do Idoso. Então, diante disso aí, esse recurso é depositado na conta e esse recurso não pode ser destinado a não ser só para as políticas públicas para o idoso. Então, esse é o caminho. Agora, a gente lamenta porque aqui no nosso estado, o Conselho Estadual existe, mas não existe o Fundo Estadual para o Idoso, que é outra questão também, que desde o governo anterior, antes do governo Rui, a gente já vem batendo isso no governo Wagner, no governo Rui, para a criação do Fundo Estadual para o Idoso. A Bahia é um dos estados da federação. Dos 27 estados da federação, nós só temos 11 estados que criaram o Fundo Estadual para o Idoso. Os outros 16 estados, inclusive a Bahia, até hoje não criaram. Então, hoje você não vê, de maneira nenhuma, políticas públicas do estado para a pessoa idosa. Não vê. Você não vê. O idoso não tem o centro de convivência para o idoso estadual, não existe. Feira de Santana já tem o centro de convivência municipal, que foi criado, mas ainda falta funcionar, né? Apesar que Feira de Santana, o Conselho Municipal está organizado, existe o Fundo Municipal para o Idoso. O ano passado, aliás, esse ano, Feira de Santana arrecadou quase 800 mil reais. Aliás, perdão, 800 mil foi Salvador. Feira de Santana foi quase 200 mil, foi muito pouco. Por quê? Porque também faltou a campanha. Isso tem que ser feita a campanha de mobilização. Se não fizer essa campanha, o cidadão, ele não tem condições de fazer, de saber a importância que é. Então, diante dessa situação, nós temos feito já fiz audiências públicas, mesmo com a questão da pandemia, nós fizemos mesmo virtual, com a participação do Conselho Nacional do Idoso, né? E eles participaram e mostraram a importância que é a criação do fundo, mas já estive com o presidente da UPB, o ex-deputado, que agora é prefeito lá de Jequié, Zé Cocá, que é o presidente da UPB, né? Falando sobre essa questão da importância que os prefeitos precisam conhecer, né? Não existe nada de obrigatoriedade que o prefeito tem que botar recurso, não, ele bota se ele quiser. Agora, quando ele cria o fundo municipal, ele pode buscar os bancos que prestam serviço àquela cidade, pode doar, por exemplo, Salvador, só o Banco Itaú doou para o Fundo Municipal do Idoso quase mais de 2 milhões, o banco. Quer dizer, e assim vai, as empresas privadas, indústrias, tudo isso pode criar. Agora, falta o poder público se mobilizar e acreditar nisso, né? Nós temos visto agora outra luta também que nós repudiamos e graças a Deus a OMS ela recuou, porque a OMS estava caracterizando que a pessoa chegar na velhice era como se fosse uma doença, né? A velhice era como se fosse pautada como a doença. Quer dizer, se você chega à terceira idade,
você já passa a ser doente. É como a OMS queria. Mas, graças a Deus, a mobilização que foi feita mundial, né? Que, inclusive, nós fizemos também um documento, né? Mandando a nossa indignação da forma de colocar a doença como velhice, aliás, velhice como doença, e nós repudiamos isso graças a Deus, não foi tirado da questão da problema de saúde. Nós estamos entrevistando o deputado estadual José de Arimateia. A RODSEG, a mais conceituada corretora de seguros da cidade, a única com assessoria jurídica incluída no serviço. Comando de Etevaldo Almeida, 988-55-1460. Campanha Câmara Solidária, quase 1 tonelada de alimentos foram arrecadados, destinados às pessoas em situação de rua através da Secretaria de Desenvolvimento Social. A Câmara de Vereadores agradece a todos que fizeram parte dessa corrente do bem. Câmara de Feira Casa da Cidadania, Core 3 Internet, melhor provedor de internet da Bahia. Talvez você já conheça a Clínica Amo, a sua atuação na oncologia, mas a Amo é muito mais. Saúde da mulher, prevenção, diagnóstico de ponta, acolhimento, integração no cuidado. Somos mais Amo para você ter mais saúde. Agendamento 3025-9800, responsável técnico doutora Cíntia Costa, CRMPA 14739, Clínica Amo, Avenida Getúlio Vargas, edifício médio, terceiro andar. Santo Estevão, 100 anos, a Joia do Paraguaçu, Prefeitura de Santo Estevão, trabalho segue firme. A Mega da Virada vai pagar o maior prêmio da história, estimado em 350 milhões de reais. Sorteio mais esperado do ano, e a oportunidade para aqueles que desejam mudar de vida através das loterias. As casas lotéricas de Feira de Santana estão recheadas de bolão para você, de 6 até 15 dezenas. Corra agora mesmo a uma lotérica mais perto da sua casa e compre o seu bolão. Seu bolão premiado. As lotéricas de Feira de Santana desejam a você um feliz Natal e um próspero Ano Novo. O Hospital Otorrinos continuou com seu compromisso nos atendimentos, consultas durante o período de enfrentamento da Covid. Todos os colaboradores e equipe médica preparados, tomando os cuidados para que você e sua família fiquem protegidos, mas é importante que também você vá de máscara. Hospital Torrinos 2101 4455. Só na Motopel pode garantir para você um serviço completo, da hora que você adquire até o melhor desempenho da sua Honda. Corra para a Motopel, apaixonada pelo cliente. E na Papa Matéria de Construção você compra ferro 5 Gerdau 516, ferro Gerdau 516 por 38,11. Bacia Acoplada, Luzarte, BR 280-34. Manda aí o café para o Alfredão, né? Pedra acompanhando a gente. Deputado, o senhor apoiou Colbert Filho no segundo turno da campanha para prefeito de Feira de Santana. Gostaria que o senhor fizesse qual a avaliação do senhor sobre esse segundo mandato do prefeito Colbert até agora. Bem, Dilson, como toda Feira de Santana sabe, né, nós colocamos o nosso nome para prefeito de Feira de Santana. Dos 8 candidatos, eu era o último colocado nas pesquisas, né? Inclusive, falando em pesquisa, eu fiquei até um pouco assim, triste da forma que foi procedida as pesquisas e continua sendo. Agora mesmo, começou agora já o processo que vamos ter no ano que vem as eleições, né? E mais uma vez o meu nome é quase o último colocado nas pesquisas para deputado estadual. Então, teve um cidadão que falou comigo: deputado, vamos fazer uma pesquisa. Eu digo: rapaz, olha, para ser sincero, devido ao que eu passei, na realidade dos números que a pesquisa batia, dizendo que eu era o último colocado, eu tinha menos de 3.000 votos em Feira de Santana para prefeito. E até o próprio jornal à tarde, eu questionei isso. E graças a Deus, quando foi no resultado, todo mundo viu aí, eu fiquei em terceiro lugar. Então isso mostra que houve uma grande falha das pesquisas, né, feitas em Feira de Santana. É claro que tem alguns institutos de pesquisa que são sérios, mas pelo menos o que eu vi, nenhum bateu nenhum chegou dentro daquilo que nós esperávamos, né? Mas enfim, e aí nós tivemos esse resultado e tomamos uma decisão de apoiar o prefeito Colbert. Como todo mundo sabe, nós vestimos a camisa, eu mantive
o mesmo ritmo da campanha, né? Fui às ruas, participei, né? E nós colocamos o nosso apoio. É claro que nós tivemos essa aceitação, que aí está o resultado, como todo mundo viu, que foi fundamental o apoio que o Colbert foi eleito prefeito de Feira de Santana. Colbert vinha governando a cidade de Feira. A gente sabe que depois que ele ganhou, ele fez algumas mudanças dentro da sua estrutura. Eu acho que todo gestor, ele deve, principalmente o candidato a prefeito, né? Ele deve ouvir, eu acho que essa questão de ouvir os seus aliados, isso é muito importante. As ideias. Não é querer interferir na administração, mas pelo menos o que é que você pensa disso ou daquilo. Eu acho que todo gestor, principalmente para governar uma cidade como Feira de Santana, né, você não pode governar sozinho. Você não governa. Você não chega sozinho, como está aí o resultado. E nós colocamos o nosso nome e estamos, realmente, indicamos o nosso secretário, Eli Ribeiro, para a Secretaria de Serviço Público, né, que ele está fazendo um trabalho com muita dificuldade, porque ele não tem a questão do... Como é que você é um profissional, todo profissional, para ele exercer a sua função, ele precisa de material, de equipamentos. No caso da Secretaria do Eli Ribeiro, precisa do equipamento, do material humano, né? Porque como é que você faz a limpeza pública de uma cidade, né? Praças e jardins só com 300 pessoas para uma cidade de mais de 700 mil habitantes. Então isso aí o prefeito realmente precisa rever essa situação. Quantas pessoas? O senhor repete aí? Uma média de uns 300 pessoas. 300 pessoas para fazer limpeza pública, praças e jardins. Uhum. Limpeza pública, que é a limpeza da rua, né? Você está vendo a situação de Feira precisa melhorar urgente. Aí tem aquela questão da... Isso aí não está considerando a coleta de resíduo, né? Que é feito por uma empresa. Exatamente, exatamente. Dentro disso aí, dentro desse contexto, dentro das pessoas que fazem a coleta de resíduo, ainda está dentro desse número. Pera, os 300 estão incluindo os garis das empresas que são contratadas para coleta de lixo? Para coleta de lixo. Realmente. É muito pouco o número. Isso aí é muito pouco. Isso aí está longe da realidade que Feira precisa. Então, isso realmente precisa. Eu creio que o secretário já deve ter passado essas informações para o prefeito, né? Então, acho que o prefeito está, eu creio que esse primeiro ano foi para poder sentir como é administrar uma cidade assim mesmo como Feira de Santana, né? Com as suas decisões próprias, né? Porque ele vinha ele tinha assumido a prefeitura, né? Ainda na gestão do prefeito Zé Ronaldo. Então, eu creio que agora é que o governo de Colbert, a partir desse ano que vem, ele possa realmente avançar mais nessas áreas que precisa. E ele tem ouvido o senhor como um apoiador dele? Não, para ser sincero, eu sou muito sincero nas minhas colocações, não. Nunca, pelo contrário, eu fui realmente chamado no período da composição, da arrumação, no sentido de Arimatea precisa do seu apoio. Então vamos lá. E fui. Fora disso, não temos, pelo menos da minha parte, eu estou dizendo da minha parte, nunca fui chamado para o que é que você pensa disso, o que é que você acha que pode fazer isso. Agora, eu estou fazendo estou lutando, buscando benefício para a Feira de Santana, com as emendas do deputado federal Márcio Marinho, as emendas que nós temos na Assembleia Legislativa, que são as emendas impositivas, né? Apesar que nós tivemos que entrar na justiça para que o governo do estado libere as emendas dos deputados estaduais da oposição. Isso nós tivemos que entrar na justiça. Olha que é uma lei, Dilson. Uma lei. É lei. Nós tivemos que entrar na justiça para que o governo do estado, para você ter ideia, hoje eu tenho mais de 7 milhões de emendas presas
que não são liberadas por questões políticas. E quem é que perde com isso? Perde Feira de Santana, perde os outros municípios que precisam de uma pavimentação, precisam de uma ambulância. Quer dizer, tudo isso por conta de questões políticas que o governo do estado faz com a bancada da oposição. Tem deputados que têm 10 milhões, que está retido. Agora mesmo, nessas questões das enchentes, o presidente da Assembleia, Adolfo, estava vendo como é que os deputados poderiam ajudar nas enchentes. Nós sugerimos as emendas, que o governo libera as emendas que estão lá retidas. Cada deputado pode liberar um percentual desse valor para ajudar as pessoas que estão lá. Se está no orçamento, então o dinheiro está lá. É o que a gente pensa, assim, que o dinheiro está lá, o recurso está lá, foi direcionado. Então, por que é que o governo do estado não faz isso? Deputado, vamos falar agora da sucessão. Ano que vem é de eleição. O senhor vai apoiar quem? Olha, o nosso partido, Republicanos, nós temos um compromisso, né? Que foi acordado com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, né? O nosso presidente, Márcio Marinho. É claro que ainda estamos em conversações, mas 80% a tendência é caminhar com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, né? Que representa a mudança, que representa o novo. ACM foi um prefeito que hoje você vê a cidade de Salvador, realmente foi transformada a cidade de Salvador. Hoje está, apesar com toda a complexidade que existe para administrar uma cidade, né, como Salvador, cheia de morros, cheia de problemas de infraestrutura, mas hoje Salvador é outra cidade, uma cidade que realmente mudou. O ex-prefeito ACM Neto, ele mudou a história de Salvador. Então ele mostra que ele tem um perfil que o estado da Bahia precisa, né? Eu acho que a alternância de poder, isso faz parte da democracia, é importante, né? Nós não podemos ficar anos e anos. É claro que o governo atual fez algumas intervenções importantes, nós não podemos deixar de falar isso, mas não resolveu um problema mais sério que hoje existe na Bahia, é a questão da regulação, que ainda continua pessoas sendo vítima da morte porque está na fila da regulação. Esse governo aí não tem projeto para a questão de resolver esse problema da saúde pública dos baianos. Questão da segurança pública também, questão da educação, que a Bahia que também está... Existe essa fragilidade dentro da administração da Bahia. Então, nós esperamos que com a nova mudança que vai ter, com certeza a gente espera, ano que vem, e o povo sabe disso, o povo quer isso, a gente possa resolver esses problemas que a Bahia enfrenta. Deputado, nós queremos agradecer o senhor pela sua presença aqui, desejar um feliz ano novo para o senhor, para a sua equipe, e dizer que o nosso Bom Dia Feira está ouvindo as pessoas que fazem a política na Bahia, porque sem a política a gente não vive, né? A política é o dinamismo de tudo que acontece na política. A política realmente, a gente fala política porque no geral a rejeição aos políticos, mas a gente não vive sem a política, né? Então a gente torce para que o senhor continue fazendo esse mesmo trabalho, sobretudo com a sua campanha de defender os idosos, né? Afinal de contas, todos nós chegaremos lá, a não ser que morramos antes. Pois é. Só não será idoso que não quiser viver. Eu já estou chegando lá, esse mês agora de janeiro já vou chegar a 5,9. E dentro dessa defesa aí, Dilson, é claro que eu não só defendo a questão do idoso, eu defendo a causa animal, eu defendo a questão da saúde, né? Eu defendo também a família. Eu acho que a família é a base de tudo. A gente não pode abrir mão. Primeiro, a família, ela foi constituída por Deus. Tudo que é constituído por Deus, a gente tem que preservar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você, como o âncora da comunicação de Feira de Santana, você tem uma história. Você tem uma história. Quantos profissionais aqui estão do seu lado, como a nossa amiga Ana Paula, como o Fernando, né, que é já da nova geração, né, está se espelhando no seu trabalho.
o seu trabalho que é de referência, né? Referência não só na Bahia, mas no Brasil. Você tem uma história na questão da informação, na questão do esporte, enfim, a Feira de Santana tem sido bem servida, não é porque está na sua frente, mas com profissionais da imprensa que faz um jornalismo imparcial, entendeu? Um jornalismo de ouvir. Eu que passei também por essa fase, né? Que eu fui formado em jornalismo da UNEF, não foi, Ana? Ana também com esse vozeirão aí, ó. Pois é, Ana, tá aprendendo, e com essa voz aí pronto, vai mais longe ainda do que você. Então eu fico feliz em participar do seu programa e parabenizo o Bom Dia Feira por abrir esse quadro que é importante ouvir os deputados. Eu já sou um deputado de 4 mandatos, estou indo para o 5º mandato, já fui vereador 2 vezes em Feira de Santana. Então tem uma história política aqui em Feira. Meus filhos foram criados aqui, apesar que eu sou do Rio Grande do Norte, né, lá do Alexandria, pertinho de Mossoró, a terra do sal, né? Mas hoje Feira me acolheu, graças a Deus. 27 anos vai completar agora que eu estou em Feira de Santana. Então eu desejo a você, Dilson, a sua família, todos aqui da equipe, toda a família, um ano de 2022 bem diferente. Nós aqui, graças a Deus, nós somos vitoriosos porque nós conseguimos passar por uma pandemia. Quer dizer, a pandemia ainda está, mas pelo menos o maior pico nós conseguimos, eu, você e todos. Então é isso que eu quero desejar, que ano que vem, que confiando em Deus, vai ser um ano diferente. Vamos esperar confiando sempre em Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Eu estava hoje, quando eu estava vindo para aqui, eu estava imaginando, meu Deus, as pessoas muitas das vezes, elas só buscam a Deus na hora da aflição, como se Deus já existiu e não existe mais. Deus está presente para todo momento. Ele nos deu autoridade para que a gente cuidasse desse universo tão bonito, né? Nós, seres humanos, é para cuidar dele, porque foi feito por Deus. Então, eu desejo a vocês, a toda a família feirense, um feliz 2022, tá certo? E gostaria de dizer que estarei sempre lutando por Feira de Santana, com a permissão de Deus e com a permissão do povo feirense. Um forte abraço e Deus abençoe. Obrigado.